Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversas que Acolhem a Mente com Cidinha Pascoaloto. Estamos aqui na Top TV Dracena e ao vivo. Esse programa é um espaço de acolhimento e de trocas de informações. Todas as noites fechamos os olhos, confiando que o descanso virá como um abraço invisível. É durante o sono que o cérebro organiza memórias, que o corpo se regenera e que nossas emoções encontram o equilíbrio. Mas quando o sono não cumpre o seu papel restaurador, algo dentro de nós começa a perder o ritmo. O cansaço aparece, a concentração falha, o humor muda e a saúde pode ser profundamente afetada. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e cada vez mais comum: o distúrbio do sono, com a atenção especial voltada para a apneia do sono. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, recebemos aqui o Dr. Marcelo Manzano e ele vai nos explicar como reconhecer os sinais, quais são os riscos e principalmente o que podemos fazer para dormir melhor e viver com mais qualidade de vida. Dr. Marcelo Manzano é graduado pela Faculdade de Medicina de Marília, especialista em pneumologia, e tem cursos em medicina do sono. Então, acomode-se aí, respire fundo e venha com a gente entender porque dormir bem é também uma forma de cuidar da vida. Doutor Marcelo, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Você faz parte da família Manzano, que é muitos anos da nossa cidade, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua formação. Olá, Cidinha. Muito grato aqui pelo espaço que você está me dando no seu programa, na Top TV. Fico muito contente de poder estar colaborando com as palavras aqui do meu dia a dia, na visão do pneumologista, sobre um pouco da medicina do sono. Eu formei na Faculdade de Medicina de Marília em 1993 e segui fazendo residência desde 94 até mais ou menos 99. Fiz em Marília 2 anos, depois fui para São Paulo, na Faculdade da Santa Casa de São Paulo, lá que eu terminei a minha formação de especialista. Lá eu tive grandes oportunidades, vários links da minha vida começaram a acontecer lá, porque você vai estudando e outras oportunidades vão aparecendo para você engrandecer no seu conhecimento. E foi assim. Eu estou em Dracena já desde 2000. Sou dracenense nato, nasci aqui e voltei para cá. Minha família tem muitos médicos. Eu resolvi voltar aqui e aqui estou. Cheguei em 2000, já tenho 26 anos aqui, eu tenho 32 anos de formado e aprendi um pouquinho com a medicina já na vida. E por isso que o Dr. Marcelo Manzano está aqui, porque ele tem um conhecimento aprofundado na questão do sono e da apneia do sono. Dr. Marcelo, para dar início ao nosso programa, eu gostaria que você falasse sobre a importância de uma boa noite de sono normal e suas funções para o nosso organismo. Então, é muito importante a gente entender o que é o sono, qual a função do sono. Porque muitos acham que fechou o olho, dormiu e acordou, é uma linha reta, e não é. Durante a noite nós temos ciclos do sono, em torno de 4 a 5, dependendo do tempo que tem para dormir. E dentro dos ciclos nós temos os estágios do sono. Em cada estágio tem uma função. Nós temos o estágio 1, 2, 3 e o sono REM. O estágio 1
é a transição do acordado para dormir. Começa os primeiros minutos, né? 5% do total do sono. No início, começa a ter um desligamento, né? E começa o relaxamento, aquela transição. Tanto é que a gente às vezes está dormindo acordadinho e dá um chutinho. É aquele momento, né? Depois passando para o sono 2, onde ocorre mais a consolidação do sono, né? Você vai começar a dormir um pouquinho mais profundo, né? Essa fase do sono 2 corresponde a 55% do total do sono, né? Nessa fase tem a produção de alguns hormônios, das catecolaminas, ainda o sono está bem ligado, ativo nessa fase. Então começa a ter uma desativação para se aprofundar, né? Então, depois do sono 2, vem o sono mais importante, que é o sono 3. O M3. O sono 3. Nessa profundo, fase, né, do sono, é um sono bem profundo. É um sono onde nós produzimos hormônios importantes, nós produzimos prolactina nas gestantes, dando tranquilidade na sua amamentação, com a produção do seu leite. Nós produzimos o GH, que é o hormônio do crescimento, que atua no descanso muscular, na recuperação física, principalmente em atletas, no nosso descanso do dia a dia. Ocorre ali o controle, aumento dos hormônios que controlam a saciedade e o apetite, né? Compulsão, a leptina e a grelina. Existe um equilíbrio durante o sono 3D, né? Então é muito importante para isso. Nós temos a produção de melatonina, nós temos um momento onde nós sonhamos. Tem um relaxamento importante de toda a musculatura. Em torno de 20% do sono é na fase 3. E temos a fase REM, movimentos rápidos dos olhos. Nesse momento, a gente tem um relaxamento bastante importante também da musculatura. Mas diferente do sono 3, que eu acabei não dizendo, o sono 3 tem uma estabilidade cardiovascular, ocorre até uma diminuição da pressão arterial, da frequência cardíaca, tudo para ter um relaxamento tanto físico como dos órgãos. No REM é uma atividade semelhante ao começo do sono, tem uma função bem hiperativa, a frequência cardíaca varia um pouquinho, é um momento onde se sonha bastante. E é um estágio que corresponde mais ou menos a 20 a 25% também do sono, mais ou menos. Lembrando que essas fases acontecem nos ciclos, então durante cada ciclo, no sono normal, nós temos ali a fase 1, 2, 3 e REM. E vamos numa flutuação durante a noite. O REM, ele transita depois do não REM, né? O não também REM não tem 1, 2, muito. 3. E olha quantas coisas interessantes que você trouxe em relação ao sono. Sem contar, doutor Marcelo, que o nosso cérebro, durante esse tempo, ele abaixa um pouco a atividade dele, mas ele não para. Nunca, o cérebro nunca para. E ele faz uma reciclagem durante esse período. Sim, por exemplo, consolidação de memória no sono 3, né? Nós precisamos do sono normal, porque tem as suas funções, né? Nós temos a produção dos hormônios, nós temos o equilíbrio entre a leptina e a grelina, que é a regulação da saciedade e da fome, que hoje em dia nós passamos aí na epidemia de obesidade, e nós estamos também na epidemia das canetas emagrecedoras. O sono é fundamental para quem quer perder peso, né? Então, é muito importante o sono normal. Ele equilibra o nosso organismo e é benéfico para todas as funções do nosso corpo, né? Doutor Marcelo, o que você diz das doenças do sono mais prevalente e as consequências da falta do diagnóstico? E se não houver um diagnóstico, então não se tem um tratamento. O que você falaria disso? As doenças mais comuns do sono é a própria privação do sono,
seja por insônia ou por outro motivo, e a apneia obstrutiva do sono. Mas lembrando que nós temos os sonâmbulos, nós temos epilepsias durante o sono, nós temos momentos de comportamentos agressivos em determinadas doenças. Então, o sono tem bastante coisa, né? Falar de sonambulismo é uma coisa assim legal, mas não é o dia a dia, né? Mas tem casos de sonambulismo que são graves. A pessoa levanta, a pessoa ela tá fazendo tudo dormindo, ela às vezes dirige um carro dormindo, tem casos aí graves de crimes e a pessoa não sabe que ela fez isso, porque ela estava dormindo. Parece que não, mas ela estava dormindo. O sono estava no momento, ou a pessoa estava no momento de sono, andando, mas dormindo. E que nível ela estaria nesse momento? Ela estaria no N3? Normalmente no sono de ondas lentas, o N3. O N3. Mas assim, a privação do sono. O que é privação do sono? É dormir um tempo insuficiente. Existem os pequenos dormidores, que para eles 5 horas de sono é o suficiente. A média precisa de 7, 8 horas de sono. E tem também os grandes dormidores que precisam 9, 10 horas. Isso é fisiológico para esses pacientes. Os grandes dormidores às vezes são chamados de preguiçosos, dorminhocos, né? E também existe a grande maioria que dorme à noite. Ela vive o dia e dorme à noite, mas tem aqueles que conseguem trabalhar, estudar, viver à noite e dormem de dia. É o noturno, né? O ser humano noturno, vamos dizer. Tem um nome que daqui a pouco eu lembro. E a maioria dorme à noite. É fisiologia, mas esses que dormem de dia, eles sofrem muito preconceitos. Por quê? Porque é aquela pessoa que não consegue um trabalho, porque ela não consegue ficar acordada no momento que a maioria das pessoas estão. Nas grandes cidades, grandes capitais, onde a gente vive 24 horas ligados, né? Talvez eles se considerem melhor, porque eles vão conseguir os empregos noturnos. Então, a privação do sono é dormir, resumidamente, pouco. E se a gente dorme pouco, a gente não vai ter toda aquela produção de hormônio, então nós não vamos produzir, não vamos ter o sono 3 que relaxa, né? Nós vamos ficar sempre no sono 1, no sono 2, que são sonos mais ativos, produzindo cortisol, que é o hormônio do estresse, as catecolaminas, fazendo com que ocorra sempre a ativação do sistema cardiovascular, predispondo a doenças como hipertensão, arritmia cardíaca, risco aumentado de infarto, de derrame. E já a outra doença é a apneia obstrutiva do sono, tem bastante relação também com a obesidade. A maioria dos pacientes tem o peso acima, os que são portadores de apneia. Outros, só falando um pouquinho de causas, outros magros têm apneia também, por alterações na face. Quem tem o queixo pequeno, micrognata, o queixo grande, o macrognata, que tem a língua aumentada, também pode ter apneia, mas a maioria está relacionada com a obesidade. A apneia, ela pode e vai ser progressiva na maioria das vezes, chegando no momento que atrapalha completamente o sono. Esses ciclos do sono, esses estágios do sono, a gente não tem. Então fica sempre também no sono 1 e 2, um sono superficial, produzindo catecolaminas, impedindo aquela recuperação física, recuperação orgânica. E com o passar dos anos isso é muito prejudicial para a saúde. E a pessoa acaba adoecendo, né? Doutor Marcelo, quais são os principais sinais que indicam que uma pessoa pode estar sofrendo de apneia do sono? O sinal mais comum e mais prevalente é o ronco. O ronco, muitas pessoas roncam, mas aquele ronco que vai piorando tanto no barulho, na intensidade, como nas noites, vai se tornando frequente,
Antes era de barriga para cima, depois passa a ser em qualquer posição, um ronco alto, tem aqueles momentos de silêncio e depois vem aquela ressonada alta. Esse é o sinal mais comum, mas também aquele sono intranquilo que fica virando o lençol, acorda toda vez solto do colchão, aquela cama toda bagunçada, levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro, acordar com dor de cabeça, né? Esses são uns sinais bastante frequentes. Aquela fadiga diurna, parece que está sempre cansado, que não descansou, acha que está ficando velho, não consegue mais fazer isso aquilo, a atividade física vai perdendo a sua aptidão. Isso são sinais indiretos. A gente também pode ver, por exemplo, a pessoa começou a ser hipertenso, e não era. Passou a ser hipertenso, toma um remédio, toma 2, toma 3 e vai descontrolando tudo. E tem que fazer o diagnóstico e tratamento. É uma doença bastante prevalente. E bem comum, né? Hoje ela afeta é mundial, né? Sim. Tem um estudo feito já há uns 10, 15 anos pela Escola Paulista de Medicina que comprovou que 30 a 35% da população, principalmente adulta, tem apneia obstrutiva do sono, independente da gravidade. Tá? Então é bastante prevalente. A gente está falando entre 10 pessoas, 3 ou 4 tem pelo menos. Aquela pessoa, quanto mais doente ela for, quanto mais doenças ela tiver, tipo ela tem obesidade, diabetes, hipertensão, arritmia, teve infarto, derrame, além das doenças, quanto maior for a idade, as chances aumentam muito mais de ter a apneia e casos mais severos. Então é uma doença bastante prevalente. E ela pode estar relacionada com estresse, ansiedade, ou só com a qualidade do sono? É um estresse, ansiedade, irritabilidade, perda de memória, queda do rendimento do trabalho, brigas conjugais, perda do apetite sexual. Isso tudo é decorrente de um sono de má qualidade. Começa a esquecer, perder entre aspas, a memória. Na verdade, ele não está consolidando a memória durante o sono, porque ele não faz os sonos nas suas porcentagens normais. Suficiente, né? Então, olha aí que o Dr. Marcelo está falando muito sobre a importância de um bom sono. Dr. Marcelo, e uma pessoa com obesidade, se ela tiver já um diagnóstico de apneia do sono, ela fazendo ali uma alimentação saudável, ela reduzindo o peso, ela consegue ter a remissão dessa doença? A apneia não cura, mas ela pode melhorar bastante. Né? Só um gancho aqui, né, do paciente obeso, que é a principal causa de apneia. A grande maioria das especialidades médicas tem na sua frente pacientes apneicos. Por exemplo, que nem eu falei, o cardiologista, ele tem lá um paciente que usa bastante antihipertensivos, tem arritmia, e ele tem peso. Muito provavelmente ele tem apneia do sono. Na endocrinologia, trata muito de obesidade e tal. Tem muito paciente apneico. Na psiquiatria, paciente achando que é depressivo, que está desanimado, vai ver, ele tem apneia obstrutiva do sono. Neurologia, da mesma forma. Muitos pacientes que têm sequelas graves de doenças neurológicas como AVC pode ter apneia. Seja se for obstrutiva ou outro tipo de apneia, bastante comum. Na pediatria, crianças hiper agitadas, com queda do rendimento do trabalho, ou queda do rendimento no estudo, na escola, se for ver, vai investigar, ela pode ter apneia também. Porque aquela criança gordinha, que respira muito pela boca, que tem amígdala, adenoide e ela ronca, ela pode ter apneia também. A apneia existe na fase pediátrica. E como que é feito o diagnóstico? Todo mundo que ronca pode ter apneia do sono. Aí você entra nas maiores probabilidades, que de acordo com os outros sinais e sintomas.
Mas se a pessoa ronca, ela pode ter apneia. Ela, para descartar, ela faz um estudo do sono, uma polissonografia, certo? Agora já tem alguns métodos mais simples, mas o método inicial, inclusive que eu faço outros também, mas o tradicional é quando o paciente dorme na clínica, tem um nome, esqueci, no Instituto do Sono, o que seja, e ele é todo monitorizado, ele monitoriza tanto o sono, ele monitoriza a respiração, porque a gente vai saber se é uma apneia obstrutiva ou não, ele põe faixas torácicas e abdominais para ver se tem movimento abdominal e torácico para diferenciar a apneia obstrutiva, e vai, oxigênio, frequência cardíaca, sensor próprio de ronco, movimentos de pernas, porque existem outras doenças, que é o que eu falei, movimento periódico de pernas e amarelo, e tem os métodos diagnósticos mais simples, né? Esse método tradicional dá para fazer no domicílio também, tá? Agora, hoje em dia tem aparelhos simples que você pluga no dedo, conectado a um celular via Bluetooth, um aplicativo que te dá, em relação à apneia obstrutiva, os principais sinais, dados que possam favorecer o diagnóstico da doença, a presença dela e também da gravidade para digitar o tratamento. E o tratamento que é feito para a apneia do sono, ele é eficaz? Sim. 100%? Sim, ele melhora demais. Claro, hoje em dia já está até comprovado a tirzepatida, que é o Mounjaro, na epidemia mundial da obesidade e no uso das canetas, que melhora muito, porque vai perder peso. O acúmulo da gordura aqui no pescoço, que vai fazer a via aérea ficar mais colapsável, que vai fechar durante o sono, que é a causa da apneia obstrutiva, você diminuindo essa gordura, vai melhorar bastante, né? Os casos que estão no começo, talvez eles ficam praticamente inexistentes. A pessoa, se ela for mais nova, jovem, se não tiver tanto peso, se é uma doença inicial, você voltando a pessoa no peso normal, com certeza vai melhorar muito. Nos casos mais severos, com certeza melhora também. E a apneia tem que ser diagnosticada e tratada, porque é muito comprovado a correlação dela com as doenças já existentes ou predispor a futuras doenças. Certo. Mas o tratamento é medicamentoso, mas ele tem que ser associado a uma atividade física, uma mudança de comportamento. Isso, diário. O tratamento, então, a gente faz um diagnóstico e você vai colocar lá o diagnóstico de apneia obstrutiva de grau leve, moderado ou severo. De acordo com isso, você propõe o tratamento. Mas em todos os casos, as medidas gerais, como perder peso, evitar bebida alcoólica, porque o álcool ele causa muito relaxamento muscular, então tem que evitar bebida alcoólica no período noturno, evitar comidas muito pesadas, dormir lateralmente, que ajuda muito isso. Mas além das medidas gerais, alguns medicamentos, hoje em dia se toma muito remédio indutor do sono, né? Quantas e quantas pessoas que eu tenho certeza que você conhece que tomam clonazepam e outros benzodiazepínicos indutores do sono. Esses remédios também pioram o sono e aumentam um pouco a gravidade da apneia, né? E principalmente o tratamento nos casos pelo menos no caso moderado e severo, você tem que usar o aparelho para dormir, que é o CPAP ou BiPAP nos casos mais graves. Que esse aparelho nada mais vai fazer do que quando você respira dormindo, o ar entra com uma pressão positiva e aquela via aérea vai abrir. Então você respira, o ar entra, abre, a pessoa não ronca e normaliza. A gente faz a titulação, a gente vai achar a pressão desse CPAP, eu faço no consultório e a gente vê que naquela noite, numa noite só de tratamento, o paciente ele faz um sono extremamente normal. Sono reparativo. Ele saiu de um sono péssimo e, pelo menos na metade da noite, ele vai ter um sono reparador. E muitos pacientes já relatam isso no primeiro dia do exame, ele fala, nossa, como eu dormi bem. Então, o CPAP ele trata qualquer caso de apneia, porque ele vai manter a via aérea aberta. E assim,
pessoa tem um sono normal e vive normal. No momento atual, não tem nenhum medicamento para apneia obstrutiva do sono. Porque a fisiopatologia qual é? Você dorme, perde o estímulo neurológico e a musculatura relaxa de forma excessiva, o ar não passa e faz apneia. Tem estudos avançados de medicamentos que tenho certeza que no futuro, não sei se breve ou não, mas vão existir para que você durma e a sua musculatura não relaxe. Aí vai ser que todo mundo quer um remedinho e não tem apneia, ou melhora demais. É o futuro. Que bom. Nós estamos aí com uma tecnologia avançadíssima, inclusive o IA, né, que tem auxiliado muito, né, na questão da medicina. Mas eu tenho uma curiosidade em saber, quem começa a usar o CPAP, ele vai usar sempre ou ele tem remissão da doença e ele pode um dia deixar de fazer o uso do aparelho? A apneia não tem cura. Toda noite que ele usar o CPAP, ele está se tratando. Aquela noite que ele não usar, ele não está tratando. E os casos mais severos, os pacientes se acostumam mais a usar o aparelho porque é nítido o dia que ele não usa, como ele passa mal, como ele fica fadigado. Então, ele se adapta a isso. Mas ficar sem, não tem jeito. Isso realmente reforça que tem uma boa qualidade de sono, você tem uma boa qualidade de vida. Com certeza. O sono é fundamental. Já foi colocado para todo mundo dormir aí um quarto, um terço da noite para quê? Para se recuperar fisicamente e se preparar para a batalha do outro dia. É fisiológico isso aí. E o ideal seria ter um horário certo para dormir. É a higiene do sono. A higiene do sono, mas hoje está difícil, hein, com essa tecnologia. Sim. E o celular. O que acontece então, pegando um gancho disso? A luz ativa vigília, que é ficar acordado. Então a pessoa está tomando melatonina, que é o hormônio do sono, mas ele não está deixando de usar o celular, a luz. A melatonina não é para quem usa celular. A melatonina é um hormônio produzido no escuro, hormônio do próprio sono. Então muita gente usa celular e usa melatonina. E, além do celular, tem aparelho de televisão, dorme com o celular no quarto. E retirar essas luzes, seria fazer a higiene do sono. Sim. Além de dormir no dia correto, no horário certo, não fazer alimentação antes de dormir, né? Não ingerir líquidos. Usar o exemplo dos nossos avós, vamos dizer assim, que eles não tinham celular, eles não tinham sequer despertador, eles usavam do dia clarear e do dia terminar com entardecer e anoitecer para trabalhar, para se alimentar, para se descansar, porque existe uma fisiologia do sono. A maioria hoje em dia, nesse estresse, nessa vida corrida, não respeita a fisiologia do sono. Então usa de energéticos, usa de cafeinados, usa a melatonina, ou seja, não precisa, é só ter uma vida, tentar ter uma vida mais regrada, com regras exatamente, principalmente para dormir. Tem gente que faz atividade física, as academias hoje ficam abertas até tarde, mas não tem. Para quem tem problema de sono ou quer dormir bem, se você faz uma atividade física noturna, a sua temperatura corpórea aumenta. E o sono também, fisiologicamente, ele está ligado com a diminuição da temperatura corpórea. Né? Então, você fazendo um exercício perto do horário de dormir, com certeza sua temperatura vai diferente, você não vai dormir, vai demorar mais para dormir. Olha que interessante. Eu não sabia disso. E eu tenho certeza que muitos desses jovens, dessas pessoas que fazem, né, essa atividade à noite, também não sabiam. Eu achei muito curioso. Sim, exercício aumenta a temperatura corpórea e a gente depende da baixa temperatura para dormir. Qual o horário ideal para fazer uma atividade física, então? No máximo no final da tarde, longe do horário de dormir, né?
Só falando de um gancho aí da temperatura do corpo. A maioria dos acidentes automobilísticos que nós observamos por aí, muitas vezes com vítimas fatais, qual é o horário? Mais madrugadinha ali, 4, 5 horas por ali. Tem ingestão de bebida alcoólica, mas tem fisiologicamente também a diminuição da temperatura do corpo. Isso aí aumenta a chance de dormir, provocando muitos acidentes automobilísticos. Pode observar que muitos tá nesse horário. Então tem uma relação também com a temperatura corpórea. Doutor Marcelo, a nossa conversa está muito interessante. Eu ficaria aqui com você mais 1 hora, mas vamos encerrar esse programa? Para a gente encerrar esse programa, eu queria que você dissesse para quem está nos assistindo agora, quando é o momento de procurar ajuda no caso de não conseguir dormir direito. Como eu disse, o sono é fisiológico. A gente vive muito fora dessa fisiologia. Tem gente que trabalha 12 horas por dia e ainda vai estudar. E chega em casa, vai cuidar das suas coisas, muitas vezes vai cuidar de filho e tudo mais da casa. Mas nós temos que nos organizar em questão de tempo, de hábitos, porque nosso corpo depende de nós mesmos. Não adianta querer recuperar o sono só no final de semana. Você tem que criar uma rotina de vida no seu dia a dia. No final de semana, aquela noite você fica bem, mas as outras você tem muito hormônio do estresse, muitas catecolaminas produzindo que vão piorar a sua qualidade de vida. E a gente sabe que as doenças, principalmente as cardiovasculares, ocorrem a longo prazo com esses fatores que eu estou dizendo. Então, ter uma higiene do sono é fundamental, independente do momento que começa a ter o distúrbio do sono. Muita gente tem sono e corre tomar medicamento, aí vai ter insônia e vai ter resultado ruim do próprio medicamento. Tem que ter uma organização de vida, no tempo, para tudo. Tem que tentar fazer isso aí. Aqueles que dormem tranquilamente, com problema ou não, eles estão no lucro, mas a maioria não consegue. Então tem que ter uma higiene do sono fundamental, isso é o mais importante. Perfeito. Dormir não é apenas fechar os olhos. Dormir é confiar nosso corpo ao descanso e permitir que a vida se reorganize em silêncio. Quando o sono é interrompido ou perde a sua qualidade, não é apenas a noite que se fragmenta. O dia também perde sua energia, sua clareza e até sua alegria de viver. É isso, né? Com certeza é isso. Cuidar do sono é cuidar do coração, da mente, da memória e da nossa capacidade de viver bem. Quero agradecer muito, muito pela presença do Dr. Marcelo, por compartilhar conosco informações tão relevantes. Dr. Marcelo, vamos deixar seu contato aqui? Gustavo, você coloca na tela, por favor, o contato do Dr. Marcelo. O telefone do consultório... Eu tenho aqui já. Tá bom. Bonitinho, viu? Chique. Eu já encaminhei para ele. Oi. Pegou aí? Mas se ele quer ver depois estiver na tela, se ele quiser falar para... Eu mandei junto. Aí, doutor Marcelo, só confere se esses números são reais. Exatamente. Você quer acrescentar mais algum número? Tem até o número do celular, o WhatsApp, mas me deu um branco aqui, eu não estou lembrado. Fica esses mesmos aí, a gente ligando lá, a gente passa... Esse é da clínica, né? Os dois são da clínica. Tá ok, então. O nosso programa vai se encerrando por aqui. Se você gostou, curte, comente e compartilhe.
Para quem ainda não me conhece, eu sou Cidinha Pascoaloto, psicóloga clínica e atuo aqui na cidade de Dracena. Meu objetivo aqui na TV é trazer reflexões e orientações práticas sobre temas que tocam a nossa saúde mental. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa.